Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos e justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante. Graça, superabundante. Graça, 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 superabundante. Graça, superabundante. Graça, superabundante. Graça, superabundante. Graça. Amém, amém, amém. Irmãos, essa canção contém verdades. Verdades que cantamos com muita alegria, porque somos filhos dessa graça de Cristo Jesus. E por mais que você tente buscar em outros lugares, você nunca vai encontrar a plenitude da graça se não for em Cristo Jesus. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para esse mundo tenebroso. Jesus é a resposta para as nossas dificuldades, para as nossas limitações. Jesus é a resposta para vivermos nesse mundo convictos de quem somos em Cristo Jesus. E nós somos felizes, irmãos. Somos felizes porque servimos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. E nós vamos declarar que não há nada melhor do que louvar, do que servir esse Deus de amor. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Expõe as riquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei. Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz belezas às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, falas de ossos soldados,
faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Nós queremos tão somente que a nossa vida engrandeça o Teu nome e declare o quanto nós confiamos no Senhor, o quanto nós confiamos na Tua fidelidade, no Teu amor. Deus, encha o Teu povo de convicção de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Deus. Que nós tenhamos uma vida que declare o quanto nós confiamos na Tua fidelidade. Nós Te louvamos, Deus, de todo o nosso coração, porque não há lugar que a Tua graça não possa nos achar. E nós Te bendizemos de todo o nosso coração. Nós Te entregamos, Deus, o nosso louvor como oferta diante do Teu altar. Que o Senhor receba essa oferta do nosso melhor, da nossa primícia, e que o Senhor se agrade da nossa vida. Nós confiamos, Deus, nas Tuas mãos, a nossa vida diante do Teu altar, e oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós queremos estar convidando as nossas crianças de 3 a 10 anos, mas eu quero estar convidando todas as crianças que venham à frente, todas. Depois só estarão saindo de 3 a 11 anos. Todas as crianças aqui à frente, nós vamos nesse momento estar entregando o nosso jejum, a nossa consagração dessa semana. Como igreja estamos terminando hoje, Pode, os que estão de colo também, eu gostaria que viessem as crianças aqui. Nós vamos estar orando juntamente com as crianças. Tem 2 ali escondidas ali junto com a Débora, com frio, não querem vir. Vamos nos colocar em pé, queridos. Nós vamos estar orando nesse momento. Nós vamos estar consagrando ao Senhor a nossa consagração que nós realizamos durante toda essa semana, todas as horas de oração, toda a nossa consagração. Nós vamos estar entregando nesse momento o jejum, aqueles que estão jejuando, que estão jejuando até o momento. Nós vamos estar orando, e entregando, e eu quero estar convidando o presbítero Valmir. Cadê o presbítero Valmir? Vem até aqui. Nós vamos ter 2 orações. Coloque a sua vida diante do Senhor, queridos, nesse momento. Esteja oferecendo a ela como sacrifício vivo, santo, agradável, aceitável diante do Senhor, que é o nosso culto racional, o nosso culto de vida, é a nossa consagração do nosso ser. A palavra do Senhor diz: consagrai-vos a sua alma, o corpo, o espírito, cada um dos vossos membros, em santificação ao Senhor, as vossas vidas, a vossa mente, todo o vosso ser. E nós vamos estar orando, e o presbítero Ederson vai estar orando. Depois eu vou pedir que o presbítero Valmir esteja também fazendo uma oração. Nós vamos estar orando, nós vamos estar orando pelas nossas crianças, pelas nossas famílias. Nós vamos estar tendo esse momento de intercessão, pelas famílias, de intercessão, pela cidade, pela igreja na cidade, por um mover de Deus, na vida da cidade, por restauração, por transformação, de famílias, da cidade, de realidade. Primeiro a oração de consagração, a primeira oração, a oração de intercessão, essa oração, e depois de consagração após com o presbítero Ederson. Vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe, fique
né, da forma como você está, né, assentado, mas nesse momento, né, se coloca diante do Senhor. Coloque-se diante do Senhor em adoração, em louvor, em nome de Jesus. Ó Deus de paz, Deus de graça, de amor, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Reconhecendo, ó Deus, a sua soberania, a nossa pequenez, reconhecendo, ó Deus, que sem ti nada somos, nada possamos fazer, Senhor. Obrigado, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo mover das tuas mãos, do teu Espírito, ó Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, a qual tem, Senhor, usado a vida do nosso pastor, Senhor. Ó Deus, a mover, ó Deus, o teu povo, a tua igreja, Senhor, a te clamar, a te buscar, Senhor, pelo avivamento, ó Deus, sobre o teu povo, Senhor. Um vivificar, ó Deus, sobre a tua igreja, Senhor, sobre as famílias da tua igreja, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto tem feito em nós e através de nós, Senhor. Continua, ó Deus, na direção das nossas vidas, Senhor, guiando os nossos passos, guiando, ó Deus, os nossos caminhos, Senhor, para que possamos, ó Deus, alcançar os dias sábios, para que possamos, ó Deus, ser pessoas melhores a cada dia, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, ó Deus. Derrama, ó Deus, sobre o teu povo, derrama, ó Deus, sobre a tua igreja, Senhor, um despertar, ó Deus, no meio do teu povo, Senhor, ó Deus, restaurando as famílias, restaurando, ó Deus, a nossa cidade, Senhor, o nosso estado, a nossa nação, Senhor, entregamos, ó Deus, nas tuas mãos, aos teus pés, ó Deus, estamos, Senhor, entregando, ó Deus, as nossas petições, Senhor, a nossa vida, Senhor, as nossas famílias, ó Deus, a tua igreja, ó Deus, desperta, Senhor, cada dia mais o teu povo, desperta, ó Deus, cada dia mais a tua igreja, Senhor, a te clamar, Senhor, a te buscar, ó Deus, pelo amor do teu santo nome, Senhor, a qual te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor Jesus. Deus, nós te bendizemos porque o Senhor nos amou primeiro. Queremos te louvar porque assim aprove ao Senhor, ó Deus, restabelecer a oração como, ó Deus, intimidade contigo. E, ó Deus, como foi boa essa semana, onde pudemos, ó Deus, estar ali orando ao Senhor, buscando ao Senhor a sua face, ó Deus, consagrando, ó Deus, as nossas vidas a Ti, consagrando as nossas famílias, nosso trabalho, a Tua igreja, clamando, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, ó Deus, em nosso meio, que nós conhecemos. Pai, nós te bendizemos porque foram dias, ó Pai, que o Senhor nos concedeu de intimidade com o Senhor. Mas nós não queremos parar nessa semana, ó Deus. Nós, como povo do Senhor, não podemos parar em uma semana de oração. Que a nossa vida, ó Deus, seja uma vida de consagração ao Senhor. Ó Deus, que o nosso lar, ó Deus, seja um lar consagrado ao Senhor. Que os nossos filhos sejam consagrados ao Senhor. Que as nossas esposas sejam consagradas ao Senhor. Que os esposos sejam consagrados ao Senhor, ó Pai. Porque, ó Deus, nós só veremos ao Senhor, ó Pai, se nós realmente confessarmos a Ti. Pai, em nome de Jesus, nós não abrimos mão dos nossos casamentos, nós não abrimos mão, ó Deus, dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos, ó Pai, em nome de Jesus, sabemos que nós lutamos, ó Deus, contra aquele que sempre vem guerrear contra nós, que é o inimigo das nossas almas, Satanás, mas ele já está derrotado, porque na cruz do Calvário, o Senhor o derrotou, ó Pai, e nós, em nome de Jesus, buscamos no Senhor, ó Pai, força, ó Deus, para poder suportar os dias maus, que em nome de Jesus o Senhor nos dê sabedoria, nos dê direção, nos dê unção do Senhor, faça em nós e através de nós aquilo que o Senhor bem entende e quer, ó Deus, em nossas vidas, que sejamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, realmente vasos de honra, ó Deus, venha ser, ó Deus, luz, ó Pai, lâmpada para os nossos pés, guia, ó Deus, as nossas vidas de forma a agradar ao Senhor, que o nosso coração esteja inclinado a obedecer a sua voz, a obedecer a sua palavra, em nome de Jesus, e às vezes que cairmos, às vezes que pecarmos, Senhor, nos tome pela mão direita, nos levante, nos coloque de pé, ó Deus, coloque o anel em nossos dedos do Senhor, e nos mostre que somos filhos amados do Senhor, comprados pelo precioso sangue, ó Deus, de Jesus, na cruz do Calvário. Senhor, nós consagramos a semana ao Senhor, as nossas vidas ao Senhor, e ó Deus, queremos colocar as crianças desse instante diante de Ti, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor use, ó Deus, cada professor, para ali ministrar a palavra, para ali fortificar a vida deles, santificar a vida deles, mostrar o caminho que eles devem seguir, e que essa palavra caia no coração deles, ó Deus, em solo fértil, que venha produzir fruto que agrade ao Senhor, ó Pai. Nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Podeis assentar-lhe as crianças de 3 a 11 anos. E nós estaremos abrindo a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4:4. O que diz Filipenses 4:4, sem olhar? Alegrai-vos, de vez em quando, às vezes, quando você ganhar um belo presente, quando chegar ao final do ano, próximo ao Natal, não, sempre. Alegrai-vos sempre. Nós vamos estar lendo apenas o verso 4 e nós vamos estar ministrando o contexto todo de Filipenses. Diz a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos ler todos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pai de toda glória, Pai de toda suficiência, ó Deus, abençoa, Senhor, ó Deus, a Tua palavra, e leva, Senhor, ó Deus, pelo Teu Espírito, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, ao encontro, ó Pai, em nome de Jesus, do Espírito, Senhor, ó Deus, de ensino, ó Deus, do Espírito, Senhor, Deus, da palavra, ó Deus, o Espírito que tem 7 olhos e é o Espírito que vigia, que observa toda a terra. Como diz, ó Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, em Apocalipse. E que ela esteja, Senhor Deus, sondando. Que ela esteja, ó Deus, no mais profundo, ó Deus, do nosso ser. Ó Deus, trazendo discernimento, trazendo, ó Deus, salvação, redenção. Ó Deus, esteja, Senhor Deus, cumprindo, ó Deus, o Teu querer. Ó Deus, a Tua vontade, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, essa é uma noite, né? É uma noite de celebração. É uma noite de louvor. É uma noite de alegria. Mas ela pode ser também, né, uma noite aonde muitos estão aí carregando dentro de si, na sua mente, no seu coração, na sua vida, né, uma derrota, uma infelicidade, uma tristeza, um fracasso. Nesse texto que nós lemos, e se nós olharmos como um todo a carta de Filipenses, o escrito de Filipenses, Paulo, inspirado pelo Espírito do Deus vivo, ele convoca, ele chama nessa carta a uma vida de vitória. A uma vida de vitória. Mesmo diante da infelicidade, da tristeza, do fracasso, que muitos, queridos, amargam, que muitos estão vivendo de alguma maneira, em alguma área, essa derrota. Talvez tristes, talvez infelizes, amargurados,
incompletos, vazios, carrancudos. E a pergunta que Paulo ele inicia fazendo a carta de Filipenses é se é possível nós sermos felizes, nós vivermos alegres como cristãos diante dessas realidades. Realidades que nós temos enfrentado, que nós temos visto, que nós temos lidado a cada dia: estrupos, fome, miséria, doenças, atentados. Essa semana retrasada eu fiquei chocado com aquela médica de 28 anos que foi morta dentro do apartamento pelo namorado, colocado numa mala e deixada ali. 3 anos de formada aqui em São José do Rio Preto, que traz muitas vezes amargura, que traz muitas vezes sentimento de derrota, de fracasso, de infelicidade. E na experiência de Paulo, na experiência do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele vai dizer que sim. Ele vai dizer que sim, que é possível. E talvez você tenha chegado aqui nessa noite, talvez eu tenha chegado aqui nessa noite, nessa situação, vivendo uma dessas situações. E ele diz que sim. E ele diz que sim, em primeiro lugar, dizendo que é uma ordem de Deus. Deus é quem, em primeiro lugar, ordena, dizendo: alegrai-vos. Ele não diz: olha, fique por um momento alegre, tenha um momento de alegria, tenha um momento de felicidade na sua vida. Não. Ele diz: alegrai-vos, e esse alegrai-vos aqui, querido, é num presente contínuo. É um alegrai-vos contínuo. E ele diz que é para todos. E aqui todos os salvos, todos aqueles que foram redimidos pela graça do Cordeiro. Esse alegrai-vos, queridos, não é no mundo. Esse alegrai-vos, querido, não é para o homem que não foi alcançado pela graça de Deus. Aqui é para a família de Deus, é para a igreja de Deus. E Paulo, aqui, querido, ele está escrevendo, ele está falando à igreja de Filipos, aos santos de Filipos. Está falando, querido, as nossas vidas. E ele diz a eles ali: alegrai-vos. E ele diz sempre. Não depende, querido, das circunstâncias, não depende do momento, não depende do meu estado de espírito, não depende, querido, da minha condição financeira, não depende, queridos, como está a minha família, os meus filhos. Ele diz sempre, e esse sempre, querido, é ultra circunstancial, ele vai além das circunstâncias. E ele diz que ele não é situacional, ele não depende das circunstâncias e ele não depende das situações. Não depende do momento em que eu estou vivendo, a situação que eu me encontro, a situação que se encontra a minha família, a minha vida, os meus filhos. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Mas muitos, queridos, quando nós olhamos para Filipenses e olhamos desde o capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos ver, queridos, que muitos, eles são, queridos, roubados na sua alegria. Eles são roubados, queridos, na sua felicidade. E muitos, queridos, estão vivendo
nessa usurpação, nessa tomada, querido, nesse roubo de uma vida de derrota. São chamados os usurpadores da alegria. E o primeiro que Paulo, ele coloca, querido, aqui como usurpador da alegria, no capítulo 1, todo o capítulo 1, que é o usurpador das circunstâncias. É o ladrão das circunstâncias. E Paulo, ele diz que ele está preso. A carta de Filipos, querido, é uma carta onde Paulo, ele escreve à igreja e ele está preso. Ele está em cadeias. Paulo estava pregando, estava caminhando, queridos, ele estava vivendo, ele estava avançando no evangelho de cidade em cidade, em viagens missionárias, e por um determinado momento ali, querido, nessa circunstância, ele é roubado na circunstância, e ele está preso, ele está em cadeia. Ele perde a sua liberdade. O ladrão das circunstâncias. O usurpador das circunstâncias. Talvez você tenha sonhado, querido, com um lar feliz, com um casamento feliz, com uma família feliz. Você trabalhou, você amou, você se dedicou, você acariciou os seus filhos, você deu o melhor para os seus filhos, você deu amor. Hoje eles estão rebeldes. Hoje eles estão vivendo numa rebeldia. Hoje, queridos, eles estão distantes. Hoje, querido, eles não são mais passíveis do seu amor. Foram roubados, queridos, pelas circunstâncias. Talvez um acidente na sua vida, uma circunstância, um ladrão, querido, da circunstância, ali num acidente na sua vida, roubou, querido, algo de você. Esse acidente roubou algo de você. Talvez um acidente de percurso, talvez um acidente num projeto de vida, numa circunstância, numa caminhada, querido, num momento, ele roubou de você. E você está enfermo. Talvez um divórcio na sua vida. O ladrão das circunstâncias, ele chegou e ele roubou e ele assaltou, querido, o seu casamento, o seu relacionamento. E hoje você vive, talvez num divórcio, talvez o pai que a tenha abandonado, a mãe que tenha abandonado a você numa circunstância da vida, o ladrão da circunstância, ele roubou ali o seu pai, ele roubou a sua mãe, ele roubou a sua família. Talvez, querido, um negócio que não deu certo, numa circunstância, num momento, aquele negócio que você planejou, aquilo que você tanto planejou, ele foi roubado. Esse ladrão da circunstância, ele chegou e o negócio, querido, não deu certo, ele faliu. Ou ele está, querido, numa circunstância, o ladrão das circunstâncias, ele tomou e não tem dado certo. Talvez você tenha sido traído. O ladrão da circunstância talvez tenha te traído. Um amigo, como diz o salmista, um amigo mais chegado que o meu irmão virou as costas para mim e me apunhalou. O ladrão das circunstâncias. Como nós vemos na vida de Jó, a vida de Jó ia, querido, de vento em popa, abençoado, ia tudo certo, tudo bem na sua família, mas chega um momento, o ladrão, querido, das circunstâncias, ele vem e ele assola, e ele toma ali os bens, querido, de Jó, ele rouba, querido, os bens de Jó.
Ele vem, querido, novamente e assola ali numa circunstância os filhos de Jó, através de um evento, de uma circunstância, querido, ali de uma tempestade. Numa circunstância, querido, ele perde a sua saúde. O ladrão da circunstância toma a sua saúde, toma os seus amigos, toma a sua esposa, que era sua companheira, e agora diz: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Infeliz. O ladrão das circunstâncias roubou as circunstâncias da sua vida, tem roubado as circunstâncias da sua vida. Um Paulo que está preso em cadeias. Ele diz que invejosos ali nas circunstâncias o levaram àquela condição. Em segundo lugar, no capítulo 2, Paulo vai falar aqui do usurpador das pessoas, o ladrão das pessoas. Paulo, ele diz que ele está sozinho nesse momento, querido. Paulo lhe diz que está se sentindo, querido, abandonado. E as únicas duas pessoas ainda que estavam com ele, que é Timóteo e Epafrodito, ele diz que ele tem que enviá-los. Ele precisa enviá-los ali a Filipos, para que ele traga notícias desses irmãos, para que de alguma forma, ali através dessas notícias de como está a igreja, a fé da igreja, o caminhar da igreja, traga ali no seu coração, ele diz, para que ele se sinta animado. Paulo, querido, nesse momento, querido, ele está desanimado. Ali, querido, pessoas, o usurpador das pessoas, queridos, assolaram a sua vida. E ele se sente só, ele se sente, querido, desanimado. E naquele momento, querido, ali somente com a guarda pretoriana, soldados ali, amarrados, algemados juntamente com ele, naquela cela fria, naquela cela úmida, naquele calabouço, queridos. É o ladrão, querido, usurpador das pessoas. Talvez você também, querido. Talvez você também sonhou, você pensou, você projetou em ser feliz, ser uma pessoa sadia, espiritual, física, emocionalmente. Porém, querido, o ladrão, o usurpador, querido, das pessoas, da alegria, que rouba, querido, as pessoas, também tenha anulado, tenha paralisado a sua vida, talvez roubou. O ladrão, querido, das pessoas, talvez tenha vindo na sua vida e roubado e provocado aí no seu coração, na sua vida, feridas. Feridas. Paulo, querido, poderia estar ali, ele diz que todos me abandonaram. Durante a minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Eu me apresentei sozinho, porque ninguém esteve comigo. Ferido, feridas, mágoas. Talvez ele cheio de mágoas. Talvez de abuso, querido. O ladrão das pessoas, queridos, ele abusa. Eu estava vendo o testemunho de uma moça que, no início, ela foi abusada pelo pai a sua infância toda. E depois que o irmão cresce, ela é abusada, continua sendo abusada pelo pai e pelo irmão, até o momento que ela sai de casa.
ladrão das pessoas, usurpador das pessoas. Por isso que a palavra de Deus, ela diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. E o ladrão, querido, das pessoas, ele vem e ele toma, e ele machuca. E a realidade de dor, querido, ela fica no coração, o desconforto, a insegurança. Talvez, querido, muitos sendo roubados, sendo, queridos, saqueados pelo ladrão das pessoas, os seus filhos. Talvez os seus filhos foram saqueados, ali como Davi, querido, em Ziglague, quando o inimigo ali ataca e ele leva os filhos. Ele leva os filhos ali cativos. Ele leva as suas esposas ali cativas, e elas ficam ali cativas. Os seus bens são ali levados e são ali cativos pelos amalequitas, pelo inimigo. E diz que Davi, ele muito se angustiou no seu coração. Ladrão das pessoas. Talvez você se sinta injustiçado, roubado. Quem sabe o ladrão das pessoas foi seu ex-marido, sua ex-esposa. Em terceiro lugar, no capítulo 3, Paulo, ele vai falar aqui do usurpador das coisas. Não somente o ladrão, o usurpador das circunstâncias, das pessoas, mas o usurpador, o ladrão das coisas. E Paulo, ele diz: acautelai-vos dos cães. E os cães, queridos, eram aqueles dentre o contexto da igreja que se diziam cristãos mestres e que se sobressaíam na vida da igreja como líderes e faziam ali da igreja um pilar de benefícios próprios, saqueando, fazendo do povo de Deus negócio. E ele diz ali como cães, ali sorrateiros, ele diz: se acautele dos cães, porque o Deus deles é o ventre, o Deus dele é a satisfação do eu, é a satisfação, é o prazer, é a vida, é o eu, é o ego, é uma vida centrada neles mesmos, de prazer para eles. E Paulo diz: se acautele deles, porque diferente de mim, eu refuto tudo o que eu tinha, tudo aquilo que eu tinha, o meu prestígio, os meus títulos, os meus bens, as minhas finanças, tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que eu era, eu refuto tudo em esterco, para que eu ganhe a Cristo. Tudo isso eu refuto, querido, como perda, para ganhar a Cristo, por causa de Cristo, porque para mim o viver é Cristo, a minha vida é Cristo, e com tudo, em todas as coisas, o meu propósito é cumprir o Evangelho que foi dado por nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mas Paulo, ele fala desse ladrão, querido, das coisas. E Deus, querido, ele nos projetou, ele nos criou, ele nos deu todas as coisas, queridos, para a sua glória. Ele deu tudo, querido, para que nós usufruíssemos dela, que nós usássemos dela como mordomo.
mas que ela não nos assenhorasse sobre as nossas vidas. E nós temos, queridos, vivido, querido, uma sociedade, nós temos vivido dias, ó, queridos, de uma sociedade materialista, que ama, querido, que ama objetos, que ama coisas mais do que pessoas, do que o próprio Deus. Nós vivemos, queridos, numa sociedade, querido, ladrão, é uma sociedade, querido, aonde diz que o mundo ele jaz no maligno. Nós vivemos numa sociedade, querido, é uma sociedade usurpadora das coisas. E tem levado o homem, querido, numa crise do ter e o ser. O mandamento no mundo é ter, é acumular, é somar, é galgar, é ter cada vez mais, é ser poderoso cada vez mais, é ter um padrão de vida cada dia maior, mais alto. Essa é a filosofia, querido, do mundo, enquanto o ser, ele não importa. Quem você é, querido, não importa. Não importa quem você é, porque você é, segundo o mundo, de acordo com aquilo que você tem. E Paulo diz que eu, diante do mundo, não sou nada. Eu sou como refúgio diante do mundo. Porque a palavra da cruz, para aqueles que se perdem, ela é loucura. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E Paulo está falando exatamente aqui do ladrão de coisas, queridos, que a preocupação, querido, é com o terreno. A preocupação, querido, não é com o espiritual. Eles se mostram piedosos, eles se mostram, queridos, diante da palavra, eles se transfiguram em anjo de luz, mas o seu intuito, ele diz, é o dinheiro, é os bens, é o prazer pessoal, é a manipulação. E Paulo, ele diz, cuidado. Muitos compram o que não precisam com o dinheiro que não tem, para ficar aparecendo, se mostrando para pessoas que nem sequer conhecem. Paulo diz, Deus é o seu ventre, o seu corpo, a aparência exterior. Talvez o ladrão das coisas tenha roubado na sua vida. E você vive em função, querido, de coisas. Você vive em função de ter, de acumular. O seu coração, querido, está mais nessa terra. O ladrão das coisas leva, querido, o seu coração a esta terra, a estar aqui, a não desejar, não almejar, não sonhar com a glória celestial, com a eternidade, com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. É o ladrão das coisas. O que para mim era lucro, eu considerei tudo como perda, para ganhar a Cristo. É o ladrão de culto também, que chama celular, que são ladrãozinho, que eu vou dizer, está difícil de matar esse ladrão, mas hoje nós vamos prendê-lo também. E em quarto lugar, queridos, no capítulo 4, que é o ladrão o usurpador da ansiedade. Aonde Paulo, ele diz, não andeis, igreja, diante disso tudo.
diante do ladrão, querido, da circunstância, das pessoas, das coisas. E ele vai dizer que diante disso tem um outro ladrão, que é esse ladrão da ansiedade. E ele vai dizer, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque o seu coração, o ladrão da ansiedade, ele vai buscar se instalar na sua vida. É o usurpador da ansiedade. E a vontade de Deus, queridos, para as nossas vidas é uma vida de paz, é uma vida de sossego, de saúde existencial. Mas hoje, queridos, divãs de psicólogos, de psicanalistas estão lotados, as filas estão lotadas, queridas, estão cheias de pessoas roendo a unha, de pessoas, queridos, que roem a unha de manhã para o almoço da mão direita e o jantar na esquerda, os nervos à flor da pele. O ladrão da ansiedade, querido, tem gerado, querido, vidas estressadas, irritadas, inquietas, insatisfeitas, querido, vivendo na ponta dos pés, preocupados, querido, com o passado, não se libertam do passado, vivem preocupadas com o passado, presas no passado, presas, querido, nos traumas do passado, nas feridas do passado, na falta de perdão do passado. E Paulo, ele vai dizer em Filipenses 2, no verso 13, aonde ele diz, porque Deus, Filipenses 2, 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Pois Paulo, ele vai dizer que esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu sigo para as que estão adiante de mim. Eu me esqueço, eu vou deixando as coisas que para trás ficaram, e eu avanço para aquelas que estão diante de mim, avançando, sempre para o autor e o consumador da fé. Outros, queridos, no ladrão da ansiedade, estão preocupados, queridos, com o futuro, preocupados com o emprego, preocupados, querido, com a manutenção do emprego, da instabilidade, querido, que tem gerado a nossa sociedade, a economia, as empresas, preocupado com o futuro, com o amanhã, preocupados, querido, com o casamento, com a saúde, preocupados, queridos, com a vida financeira, a saúde financeira, dívidas, medo, não vivem o hoje, são roubadas. O ladrão, querido, da ansiedade, ele rouba o hoje, ele não deixa viver o hoje, o centrar no hoje. Mas elas vivem, queridos, o ladrão da ansiedade leva-as a viver o futuro que ainda não chegou. E que talvez não chegue. Talvez nunca chegue. Com o amanhã. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa nenhuma. E Paulo, então, querido, ele nos mostra para a igreja como aprisionar, como libertar-se, como ter a verdadeira libertação do viver uma vida, querido, de plena alegria, além das circunstâncias, além da situação, além de toda essa realidade. E ele diz, então, querido, como se libertar e como prender esses ladrões, esses usurpadores.
E aí onde ele vai dizer mas. A carta ela vem até esse momento, aonde ele vai dizer mas. Depois do quarto ladrão, que é o ladrão da ansiedade. Mas, em tudo, em todas essas coisas, mas em tudo, porém, apesar, diante disso tudo, sejam conhecidas diante de Deus. Porque muitas vezes, diante dessas circunstâncias, queridos, a primeira coisa que nós temos é nos afastar de Deus. É colocar Deus em segundo plano, em segundo lugar. Mas ele diz em primeiro lugar, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Por isso, querido, que é para o cristão, por isso, querido, que é para o nascido de novo, é para o filho, é para o regenerado, é para aquele, querido, que foi encontrado, aquele que tem a Cristo diante de Deus, aqui diante de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus genuíno. E ele diz aqui em primeiro lugar, no verso 5, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Por quê? Porque perto está o Senhor. Em primeiro lugar, queridos, ele diz que podemos, queridos, estar aqui sendo libertos de toda a preocupação, queridos, libertos de todos esses usurpadores aqui, em primeiro lugar, porque perto está o Senhor. O Senhor, Ele está presente, o Senhor, Ele está perto. Deus, Ele é a razão, Ele é a motivação, Ele é, querido, aquele que realiza. Deus, Ele está perto. Independente de tudo isso, independente de todas essas circunstâncias e situações, Deus, Ele está perto, perto está o Senhor. Ele está presente. E se Deus está presente, a presença de Deus, queridos, ela é transformadora. Ela é continuamente transformadora. E é esse Deus, querido, que apesar das circunstâncias, das adversidades, Ele diz, alegrai-vos no Senhor. É esse Deus que está perto, é que transforma, é que muda, é que capacita, é que dá a graça de transformar toda a realidade, querido, disfuncional, numa alegria que ninguém pode tirar, numa satisfação que ninguém pode tirar. Porque perto está o Senhor. E Paulo, ele vai dizer que perto está o Senhor. E ele diz aqui, querido, os 3 passos para essa libertação, que é o orar, que é pensar e é agir. Querido, não adianta só Deus estar perto. Deus, Ele está verdadeiramente perto. E ele diz em segundo lugar aqui, no verso 7, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, em primeiro lugar, pela oração. Perto está o Senhor. E o primeiro passo, querido, é estar orando de forma correta. A forma correta de estar orando. E ele diz que quando nós oramos, que nós invocamos, que nós colocamos diante do Senhor em oração, ele diz que a paz de Deus que excede todo entendimento, todo pensamento, a paz de Deus que excede toda circunstância, ela virá, ela guardará as vossas mentes e os vossos corações serão guardados no momento em que você ora corretamente. Essa semana eu cheguei aqui, quantas vezes aqui, queridos, diante das tribulações, principalmente à tarde, às vezes, queridos, em angústia, em sofrimento, em angústias, e me colocava diante de Deus em oração, e ali em oração, naquele momento,
E ali, querido, quando eu me levantava, algo, querido, sobrenatural, algo, querido, glorioso, acontecia na minha mente, no meu coração. Ela era guardada, todo medo, toda circunstância, toda tribulação, toda dissimulação, ela era dissipada, porque ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará as vossas mentes e o vosso coração. Ela será blindada. Isso aqui é como uma blindagem, queridos. Orar corretamente. É nesse momento. Em segundo lugar, ele diz, ore, mas também pense corretamente. E no verso 8, ele vai dizer, porém em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, e finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deus está perto. Às vezes você ora corretamente, mas a sua mente está fora do lugar. Você está ocupando a sua mente de forma errada, de forma errônea. Você ora diante de Deus, você coloca diante de Deus. A paz de Deus, ela vem e ela excede. Ela cobre, ela blinda. E de repente, a tua mente, o teu coração, o teu pensar, que deve, ele diz, estar naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é bom, naquilo que é de boa fama, naquilo que edifica, naquilo que abençoa, naquilo que traz edificação na sua vida, não está. O teu pensamento está em quê? O teu pensamento está em coisas negativas. Teu pensamento está lá só na internet, está lá só no TikTok, está lá só no YouTube, só está lá em coisa ruim, só vendo coisa que não presta, só acumulando. Ele diz tudo que é verdadeiro. Agora, coloca a tua mente naquilo que é mentira. Fica vendo e ouvindo mentira. Sabe que é mentira e fica alimentando com a mentira. Tudo que é justo, fica colocando a mente, o pensar naquilo que é injusto, naquilo que é impuro, na maledicência, no pecado, na pornografia, na sensualidade, em mentira, fofoca. Coloca a mente naquilo que não é puro, aquilo que não é amável, que é aborrecível. Tudo que é de boa fama, se fica olhando aquilo que não tem fama, que é de má fama. É o Zeca Pagodinho, é a Anitta, é a Jojo Todinho. É tanto lixo, é tanta má fama, e faz o quê? Vai enchendo a mente, pensar de tudo isso, querido, que é má fama. Fama. E vai se alimentando. Ele diz, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, seja isso que esteja ocupando o quê? O teu pensamento, ocupando a tua vida, querido. Sai daqui do culto, vai para casa assistir filme de terror, possessão demoníaca e tudo esse tipo de coisa. Seja isso que ocupe o teu pensamento, o teu coração. O que é que ocupa o teu pensamento, o teu coração, querido, no início do dia? A primeira coisa que você alimenta
o seu ser, a sua alma no início do seu dia. Talvez você tenha alimentado no início do seu dia o ladrão da circunstância. Hoje você é roubado nas circunstâncias, roubado nas pessoas, nas coisas, na ansiedade. Talvez já chega de manhã, já é roubado ali na ansiedade. E ele diz: coloque a sua mente, e aqui mente é o coração, aquilo que ocupa o seu pensamento, é aquilo que ocupa, que você enche o teu coração, querido. É o que enche o teu coração. Eu quero ir para São Paulo amanhã de manhã. E eu saio de casa, ao invés de ir ali no posto, encher de álcool, de gasolina, eu passo ali numa bomba d'água e eu encho o tanque de água. Eu não vou chegar no meu objetivo no final do dia em São Paulo de forma nenhuma. O que é que tem ocupado? E por último, encerrando, ele diz o agir. Precisa do agir. Uma vida de alegria, de satisfação, precisa de ação. Não adianta colocar a mente deitado lá na cama e não levantar. Eu vou ficar hoje deitado aqui o dia inteiro para não pecar, para não ser roubado. Tem gente que faz assim, nem para a escola dominical eu não venho, porque no caminho eu posso ser roubado das coisas. O carro pode ser roubado, posso deixar parar lá no estacionamento da igreja, roubar o carro, amém, que leve o ladrão. É uma preocupação a menos, queridos. E ele diz que você precisa orar, você precisa pensar corretamente, mas você precisa agir. Precisa sair da cama, precisa sair do quarto. Você precisa sair só da instrução, do aprendizado, só do saber. E ele diz: o que você aprendeu, o que você ouviu, o que você viu, o que você recebeu, coloque em prática. Faça. Faça. E você vai estar amarrando. Você vai estar amarrando o ladrão. Até do celular. Coloque em prática. Coloque em prática. Diz: no culto você precisa de reverência. Está orando, você não atende ninguém. Não é mandamento, não é aquilo que nós sabemos. Então fazei. Coloque em prática. Não adianta orar só pela esposa, pelo esposo, pelos filhos. Diz o quê? Orai, marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Fazei aquilo que você sabe. Faça. Você vai estar amarrando o ladrão das coisas, o ladrão das pessoas. Ore pelos filhos. Coloque em prática. Coloca em prática. A hora que você coloca em prática, querido, você quebra. Você quebra as cadeias, as prisões que te aprisionavam. Esses ladrões, e você amarra, você prende ele. Uma vida de derrota ou uma vida de vitória. Orar, em primeiro lugar, pensar e fazer. Vamos estar orando nesse momento.
que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Talvez a sua vida tenha sido uma vida de mais de decepção, de tristeza, de lamento, de fracasso, de falta de esperança, do que uma vida de vitória. Você mais murmura do que louva. Talvez você chegou aqui nessa noite amarrado, o ladrão tem te prendido. Te prendido lá no passado, está amarrado até hoje, está preso. Preso a lembranças, preso a sentimentos, preso a pessoas, preso a circunstâncias do passado que te machucaram, que te feriram. E talvez está doendo aí até hoje, magoado aí até hoje. Isso tem gerado ansiedade, tem sido ansioso, preocupado, não descansa. E eu convido hoje você a estar se desprendendo, a quebrar, a amarrar, a prender todos esses ladrões na sua vida. E viver essa vida de alegria, essa vida de satisfação, de abundância, essa vida livre. Jesus, ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez livre de você mesmo, livre dos seus pensamentos, livre dos seus sofismas, dos seus preconceitos, e trazer libertação. Perto está o Senhor, e Ele está presente, querido. Ele está aqui, Ele está aí. O Senhor está presente. O Senhor está presente. E eu convido você agora a estar orando ao Senhor, orando aí de forma correta, colocando diante dEle essas situações, colocando diante dEle a sua vida. Coloque diante dEle, ore agora corretamente. E Deus, ele vai, querido, estar derramando a sua graça, a sua paz, que ela excede todo o entendimento. Ela vai estar tomando o seu coração e te levando, a partir desse momento, a partir de agora, a estar colocando a sua mente, o seu coração em coisas que edificam a sua vida, que acrescentam na sua vida, e que você saiba dizer não àquelas que não edificam, que você saiba desligar, dizer não, a quebrar o controle e dizer não, isso não entra na minha vida, no meu coração, na minha mente. E eu vou agir, vou ser levado a agir e colocar em prática tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vi, que eu ouvi, todo o testemunho eu vou colocar em prática na minha vida, pela graça, pela ajuda do Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero estar colocando diante, ó Deus, do teu altar de graça, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus nos criou, o Senhor nos formou,
ó Deus, para vivermos, ó Deus, uma vida, Senhor, ó Deus, abundante, uma vida de graça, ó Deus, uma vida de cura, de restauração, ó Deus, uma vida que tenha, Senhor, ó Deus, um passado, mas que esse passado, ó Deus, ele não tenha influência de forma negativa, de forma derrotista, ó Deus, nas nossas vidas. Porque o Senhor, ó Pai, é aquele, ó Deus, que faz nova todas as coisas. Ó Deus, em Cristo Jesus, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, estar colocando diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, vai quebrando, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, todo usurpador, ó Espírito de Deus, sobre, ó Deus, cada vida, ó Deus, em nome de Jesus, tu sabes, ó Deus, tu conheces, ó Pai, ó Deus, aonde, Senhor, ó Deus, ó Pai, essas almas, ó Deus, seus filhos, ó Deus, estão presas, ó Deus, mas em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nesta noite, ó Deus, pelo poder do teu nome, pelo poder, Senhor, ó Deus, da tua cruz, ó Deus, pelo poder, Senhor, ó Deus, da tua graça, elas estão sendo, ó Deus, libertas, livres, ó Deus, ó Pai, plenas, ó Deus, nessa área, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, e nós a amarramos, nós prendemos, nós quebramos, ó Deus, pelo poder da cruz, ó Deus, todo ladrão, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, todo usurpador, ó Espírito de Deus, ó Pai, nos negócios, nas vidas, ó Deus, no coração, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, esteja, Senhor Deus, lançando por terra, ó Deus, em Cristo Jesus, ó Deus, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus, amém. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, e digo mais uma vez, e digo outra, e diga outra, e digo outro, alegrai-vos sempre no Senhor. É proibido alguém sair daqui desta noite triste. Impossível. Para a glória de Deus. Amém. Vamos nos colocar em pé, queridos. Nós estamos indo para o encerramento do nosso culto. Só lembrando, tá, que ainda nós temos vagas para o curso Casados para Sempre. Ainda tem 3 vagas para 3 casais. Então esteja, né, procurando Faquine, a Josi já dando o seu nome, ok? E para o Habitudes também ainda tem quantas vagas, Débora? Ou está iniciando ainda o grupo? Tá, então o Habitudes 1, né? Quem não fez, então o iniciou, né? Habitudes 1, esteja dando, né, o seu nome, nós estaremos iniciando, né? Próximo final de semana também teremos o nosso ECC, né? Ainda há vagas para casais, né? Para casais. Então, se você ainda tem alguém, um casal para estar levando, convidando, né? Ainda esteja fazendo, ok? E dando, né, o nome, né? Comunicando o Edinho ou, né, a Débora. Amém? 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 Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças e te bendizemos. Pai, esteja, ó Deus, abençoando, Senhor, ó Deus, a nossa semana, ó Deus, abençoando, Senhor, ó Deus, cada família, Senhor, ó Deus, da tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, aqueles, ó Deus, que não estão presentes, ó Deus, que por, ó Deus, um motivo ou por outro, ó Pai, estão, ó Deus, em outros lugares, que o Senhor esteja também, ó Pai, ali, os visitando, ó Deus, os abençoando,
os fortalecendo, ó Senhor Deus, dando graça, abençoando também, ó Pai, ó Deus, os nossos visitantes, ó Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, conosco, Senhor Deus, aqui, ó Deus, nessa noite, em adoração, juntamente, ó Pai, com a Tua igreja, esteja, Senhor Deus, os abençoando. Ó Deus, ali os fortalecendo, sustentando, ó Deus, manifestando, Deus, a Tua graça sustentadora, fortalecedora, salvadora, ó Deus, redentora sobre a vida de cada um, ó Pai. Leva-nos, ó Pai, de volta aos nossos lares, debaixo da Tua graça. Agora receba a bênção do Senhor e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, querido, sobre ti, levante o seu rosto e vos dê a paz. Vão em paz, vão em missão, que o Senhor vos abençoe. Podeis assentar.